Glória a Deus. Dê sua mão para cá. Diga assim: Jesus, usa teu filho. Se quiser me espremer, me esprema mais uma vez. Mas que eu não saia daqui sem ser completamente modelado pelo teu Espírito. Amém. Deus te abençoe, cara. Fica à vontade. Boa noite, igreja. Paz e graça do Senhor Jesus, amém? Não sei nem o que falar, irmãos. Eu estou me sentindo muito à vontade, muito em casa. O pastor Guilherme é um querido. Olha aí, ó. Vou fazer uma conexão aí, né? Tem que voltar com os cultos sábado. Dá pra vir todo sábado. Mas eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui essa noite. Pastor Guilherme é um dos poucos amigos que eu consegui conquistar nessa caminhada pastoral. E antes de começar a falar o que de fato interessa, eu quero me apresentar rapidamente. Sou péssimo em apresentações. Minha esposa briga comigo: você tem que se apresentar, você tem que falar um pouco, falar que você tem uma esposa, que você tem uma igreja. E eu vou tentar fazer isso então. Bom, eu sou Tiago, sou pastor há 9 anos pela Igreja Reformare. Eu sou convertido no Evangelho há 16 anos e nós plantamos uma igreja que se encontra ali no Vale do Paraíso, logo ao lado da Unimed. É uma igreja preta que tem uma âncora, quem passa decora. A gente está trabalhando há mais ou menos 9 anos com evangelismo de rua e até conheci o Guilherme justamente no McDonald's, num dia que a gente saiu de um culto e a gente praticamente fechou o McDonald's para orar, né? Você lembra disso? Que eu te pedi autorização? Acho que foi você. Para a gente orar pelo McDonald's ali, todo mundo deu a mão, a gente orou. E essa é a nossa veia é de evangelismo, é de contextualização, de linguagem. Então, que as tatuagens não escandalizem vocês. O nosso evangelho não é tatuado, isso aqui é só uma aparência. O nosso evangelho é o de Cristo, eu espero compartilhá-lo com vocês hoje, amém? Tentei me apresentar, mas mais ou menos, né? É muito ruim, eu não gosto disso. Vou aprendendo. Vamos ao que interessa então. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 24. E a minha aqui é a NVI. E também tente deixar entreaberto em Lucas capítulo 17, versículo 24. Primeira leitura de Mateus capítulo 24 e Lucas 17. Quanto tempo eu tenho, Guilherme? Olá, rapaz. Eles me dão até que hora, gente? Meia-noite, pode ser? Amém. Ó, tá gravado, vocês falaram. Tô brincando, gente, não vou ter essa audácia não. Mas vamos deixar o Espírito trabalhar. Mateus 24, versículo 36 ao 39, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como nos dias de Noé, preste bem atenção nesse trecho, como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Agora, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 24 ao versículo 30. O trecho se refere também ao trecho de Mateus 24, só que traz um complemento aos dias de Noé, com os dias de Sodoma também. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra no céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo. O que o povo estava fazendo? O que o povo estava fazendo nos dias de Noé também? Comendo, bebendo e dando-se em casamento. Ok. Repetindo, o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Amém? O cristianismo, desde sua essência primitiva, tem uma série de inimigos, uma série de adversários. Eu poderia citar na história uma série de movimentos, homens, imperadores, governos, que de certa maneira lutaram contra a nossa fé, no intuito de dizimá-la. Eu poderia mencionar imperadores como Nero, que estava vigente no Império Romano no período da ascensão do cristianismo. Nero foi um homem que perseguiu a fé evangélica. Em apenas um dia, o historiador Tácito diz que ele crucificou 3.000 cristãos, 3.000 cristãos, em seu jardim particular, para se cumprir a profecia de Jesus de que a igreja seria a luz do mundo. Nero crucificou 3.000 cristãos para incinerá-los, tacar fogo neles, para que eles se tornassem postes de luz do seu jardim particular. Nero foi um adversário. Poderia mencionar Vespasiano, Diocleciano, que liberaram éditos de caça ao cristianismo e à Bíblia. Bíblias foram impostas em pilhas e queimadas em praças públicas. Eles perseguiram e mataram muitos cristãos, destruíram a igreja. Eu poderia citar outros inimigos da fé evangélica, como as seitas. As seitas são inimigas da nossa fé genuína. Eu poderia citar as seitas gnósticas do século I, que tentaram desmistificar a ideia de um Jesus, um Deus encarnado em uma matéria. Segundo os gnósticos, não havia possibilidade de um Deus entrar em contato com uma matéria. Isso para eles era inconcebível. Uma seita. Eu poderia citar a seita marcionita, ou o marcionismo do século II, que tinha por base a ideia de que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo. Segundo eles, haviam dois deuses, o Deus do Antigo e o Deus do Novo. Eu poderia citar a seita ariana do século III, do qual os testemunhas de Jeová se assentam em sua teologia, que acreditavam que Jesus não era 100% Deus, ele era apenas uma porção divina. Eu poderia citar o liberalismo teológico recente, surgiu no século XVIII, relativizando as Escrituras, dizendo que as Escrituras não são a palavra de Deus, elas contêm a palavra de Deus. Inimigos, adversários da nossa fé. Mas, segundo o que eu entendo e segundo o que eu analiso diante de todos os inimigos da história da nossa fé, não há um inimigo mais perigoso do que o inimigo que nós estamos enfrentando hoje. Que inimigo é esse, Tiago? O inimigo da vida normal. A vida normal, a normatização da vida. A vida distraída, a vida desatenta. Uma vida que nem é tão ímpia ou tão pecadora, mas uma vida normal. A vida normal tem sido um dos grandes adversários da nossa fé. E é essa vida normal que Jesus cita em Mateus 24 e Lucas 17, dizendo que uma das marcas do tempo final seria o quê? As pessoas bebendo, comendo, plantando, construindo, vivendo a vida normal. E isso seria um grande inimigo da fé cristã. Mateus 24 e Lucas 17 são um mini apocalipse das Escrituras. Mateus 24, Jesus está respondendo a seguinte pergunta. Os discípulos perguntaram: Senhor, quais sinais antecederão o tempo do fim?
E lá no versículo 3 ele começa a explicar, se você quiser abrir, Lucas 24, versículo 3. Jesus está respondendo uma pergunta. Que pergunta? Quais os sinais da marca, ou quais as marcas do tempo do fim? Olha o que diz o verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular, dizendo: dize-nos, quando vai acontecer, que dia, quais as marcas do tempo do fim? Mateus 24, 3. Pegaram aí, gente? Ah, tá, é Mateus 24. Um dos maiores equívocos da igreja evangélica tem sido negligenciar ou desprezar os sinais do final, do tempo do fim. Nós temos a tendência de acreditar que o termo Apocalipse é algo a ser evitado, é algo a ser dispensado, porque nós pensamos, Apocalipse é algo muito complicado. João Calvino, por exemplo, uma das grandes referências da teologia do século XVI, disse que comentaria a Bíblia de Gênesis a João, a Judas, mas não Apocalipse. Essa tem sido a síndrome da igreja moderna, desprezar o livro de Apocalipse, porque ela julga que Apocalipse trata de coisas muito difíceis, muito complexas, muito simbólicas. As pessoas pensam que Apocalipse só fala de guerras. Surgiu agora há pouco tempo a guerra entre Rússia e Ucrânia, e as pessoas dizem, está se cumprindo o que está escrito em Apocalipse. Nós vemos tragédias naturais como a de Brumadinho, Petrópolis, da Boate Kiss. E nós dizemos, algo apocalíptico aconteceu. Por quê? As pessoas têm a imagem de Apocalipse como algo trágico, algo caótico, algo desordenado, algo muito complexo. Mas o capítulo 1 do livro de Apocalipse diz do que o livro Apocalipse trata. Revelação de Jesus Cristo. A igreja tem dispensado o conhecimento de Jesus Cristo, porque Apocalipse trata do conhecimento de Jesus Cristo. Eu vou te dar 2 motivos para você estudar um pouco mais Apocalipse. Eu não vou falar de Apocalipse hoje, mas já que eu entrei no assunto, eu vou te dar 2 motivos para estudar Apocalipse. O primeiro é que Jesus ordenou que você estudasse. Mateus 24, versículo 32, Jesus disse que nós deveríamos nos atentar aos sinais da figueira para discernir o fim dos tempos. Então, Jesus está preocupado que a igreja se atente aos sinais. Então não tem essa de falar, não, Apocalipse é muito difícil, não vou ler, não, peraí. Jesus ordenou que a igreja meditasse no tempo do fim, nos sinais do tempo do fim. Primeiro motivo. Segundo motivo, é muito didático. Quem aqui já foi noiva? Alguma mulher já foi noiva aqui? Ou é noiva agora? Ou deseja ser noiva? Amém. Gente, noiva é um bicho muito engraçado, né? Porque noiva só fala de uma coisa. Se você conheceu uma noiva, ou se você é uma noiva, ou se você foi uma noiva, você vai perceber que noiva tem o mesmo discurso o tempo inteiro. Que discurso é esse? O dia? Ela só fala disso, ela só fala de buffet, ela só fala de convidado de festa, ela só fala de decoração. É isso ou não é? Quem foi noiva aí? Então, uma noiva só se preocupa com as coisas do casamento. Jesus nos chama de noiva. E ele diz que vai haver um casamento entre nós. Óbvio que isso é simbólico. E nós não estamos falando do dia do casamento. Nós estamos nos preparando para qualquer outra coisa, mas não o dia do casamento. Nós estamos preocupados em construir os nossos templos magníficos, nós estamos preocupados em construir a nossa reputação magnífica, em construir os nossos impérios evangélicos, mas nós não estamos preparando uma noiva para o dia do casamento. Esses são os dias que antecederam o dilúvio que Jesus menciona em Mateus 24, em Lucas 17. Que dias são esses, Tiago? Dias em que a noiva pensaria em qualquer coisa, menos no dia do casamento. Ela se preocuparia com as coisas da vida, com as construções, com os casamentos da terra, não do Senhor. Sabe de uma coisa? A maior parte de nós acha que o pecado de Sodoma foi
O que você acha que foi o pecado de Sodoma? A maior parte das pessoas pensam, o pecado de Sodoma e Gomorra foi imoralidade sexual. Esse é o senso comum, não é? Sim ou não, gente? É verdade ou não é? Mas sabia que a Bíblia diz qual foi o motivo, ou qual foi o pecado de Sodoma? E não é só imoralidade sexual. Lá em Ezequiel 16, não precisa abrir, a Bíblia vai dizer que o pecado dessa gente de Sodoma era egoísmo. Beber, comer e casar-se. Eles retinham a comida, eles não concediam alimento àqueles que tinham fome e sede. Eles eram egoístas. Então, o pecado de Sodoma, segundo o que Jesus descreveu em Lucas 17, que nós acabamos de ler, é o pecado do egoísmo, é uma vida normal, que só pensa em si. Esse é um dos maiores adversários da nossa fé, uma vida normal. Uma fé normal. Uma vida hedonista. Hedonismo significa culto ao prazer, culto aos desejos. Nós estamos plantando uma geração de evangélicos que cultuam o seu próprio ego. Eles estão preocupados com as suas demandas pessoais. Eles querem casar, beber, dar-se casamento e não há problema nisso. Ok? Mas nós estamos desprezando os desejos de Deus. Você sabia que Deus tem um desejo para nós? Deus tem desejos sobre essa geração? E me pergunte, Tiago, qual é o desejo de Deus? Está de Gênesis a Apocalipse. Deus está demonstrando um desejo em comum o tempo inteiro nas Escrituras. Que desejo, Tiago? O desejo de habitar com seu povo. Deus está desejoso desde Gênesis a Apocalipse a habitar com o seu povo, a construir uma morada com o seu povo. Em Gênesis, Deus criou um lugar para isso acontecer. Que lugar é esse? Jardim do Éden. O Jardim do Éden significa lugar de delícias, lugar de prazeres. Deus construiu um lugar para usufruirmos em prazer com Ele. O problema não são os prazeres. O problema é cultuar os prazeres. Deus está disposto a nos dar um lugar de delícias, um lugar de prazeres, que seja nele. Então em Gênesis é um lugar, Éden, e em Êxodo, qual lugar é esse? Tabernáculo, Êxodo capítulo 40. Deus construiu, ou pelo menos designou a construção de um tabernáculo para quê? A palavra tabernáculo significa lugar de habitação. Então em Gênesis era um jardim, em Êxodo era uma tenda, em Reis era um templo. Deus designou a construção de um templo. No Novo Testamento, uma pessoa, Jesus Cristo encarnado, João capítulo 1, o verbo se fez carne, está andando entre nós. Ele está tabernaculando, habitando entre nós. No Novo Testamento, a igreja. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o lugar de habitação do Espírito Santo. E a Bíblia termina com um lugar de habitação, que é uma cidade chamada Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 22. Então me pergunte assim, Tiago, qual é o resumo da Bíblia? O resumo da Bíblia para mim é, Deus está procurando um lugar para habitar com o seu povo. Só que o seu povo está comendo, bebendo e dando-se em casamento. Nós não estamos atendendo o desejo de Deus. O que são os avivamentos, irmãos? Os avivamentos é quando há uma convergência de vontades entre o homem e Deus. Por que você canta assim? Deixa o céu descer. Não é para ter uma visão egoísta do céu invadindo a sua vida pessoal. Quando você clama, deixa o céu descer, existe uma realidade bíblica sobre essa declaração. Que realidade é essa? Apocalipse 22. A Bíblia diz que existe uma cidade no terceiro céu. E essa cidade vai entrar em convergência com a terra. Quando você canta assim, deixa o céu descer, você está dizendo indiretamente, Senhor, eu quero que o Senhor venha habitar com a sua cidade sobre nós. Só que quando a gente canta, deixa o céu descer, a gente está pensando nas nossas mazelas. Senhor, vem sobre a minha depressão. Não há pecado, não há problema orar para que Deus venha sobre a sua depressão, mas o problema é que a gente só está usando Jesus de muleta, cara.
Quando a gente canta Deixa o céu descer, Senhor, venha sobre nós e habita conosco. Traz a Nova Jerusalém, traz um lugar de habitação entre nós. O que são os avivamentos? Quando há uma convergência de desejos. Eu desejo que o Senhor venha e Deus está desejoso de vir. Avivamento é isso. Não tem nenhum avivamento ao longo da história que não veio a partir de um desejo em convergência. Olhe para Gales, 1904, um homem chamado Ivan Roberts orava de 13 anos aos 26, uma mesma oração. Que oração era essa? Dobra-nos para que o Senhor venha, dobra-nos para que o Senhor venha. Até um dia, num culto como esse aqui, uma igrejinha desse tamanho, mais ou menos 30 pessoas na igreja. Acabou o culto de domingo, ele pegou o microfone e disse: pastor, vamos continuar a nossa oração para que o Senhor venha. Ele começou a orar: Senhor, dobra-nos, venha sobre o país de Gales, venha sobre o país de Gales. E ele veio. E isso durou 9 anos. Um culto de domingo que acabou depois de 9 anos. Meu irmão, todo anseio de cultuar que não seja esse, a gente estava absolutamente desviado. Olhe para Azusa, em 1905, um homem chamado William Seymour, um negro, um homem rejeitado pela sociedade, teve que fazer seminário teológico pela janela por causa da segregação racial. Ele não podia se sentar na classe com os brancos. Aprendeu o seminário pela janela. E ele tinha um desejo em comum. Que desejo é esse? Senhor, venha visitar Azusa, venha visitar Los Angeles. E um dia ele veio. O Senhor veio. E aquela rua Azusa que está lá em Los Angeles, até hoje é reconhecida como um lugar que Deus habitou materialmente. Gente, eu não estou falando dessa... Eu sei que Deus está aqui. Deus está aqui ou não está? Amém? Só que eu não estou falando dessa presença. Existem duas presenças de Deus nas Escrituras. Existe a presença onipresente, ou seja, Deus está em todo canto, todo lugar, em todo tempo. Seus olhos estão sobre toda a terra. Mas a presença material é quando Ele decide vir. Quer ver um exemplo? Os nossos cultos não são cultos de avivamento. A gente pode chamar de avivamento, mas não é. Por que não é? Porque avivamento é quando Deus vem materialmente e até o ímpio percebe que Deus está lá. Esses avivamentos que eu citei para você, de Gales, Los Angeles, foram tão um lugar de habitação de Deus, que até os feiticeiros da África, de vários lugares, queriam ir lá descobrir o que estava rolando. O que os nossos cultos acontecem? Bom, tem presença de Deus? Tem. Mas é uma presença subjetiva. Lembra lá de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo está fazendo uma pregação, ele prega até meia-noite. E aí um jovem está lá no terceiro andar, meio cansado. Ai, que culto chato. Blum, ele cai do terceiro andar e morre. O apóstolo Paulo ressuscita. Mas o que aconteceu ali? Imagina só ouvir a pregação de Paulo. Quem gostaria? Eu ficaria amarradão, irmão. Só que assim, o culto em que Paulo estava pregando, tinha um irmão que estava pensando na janela, olhando do lado de fora. Isso significa presença subjetiva. Alguns irmãos aqui estão sentindo Deus como ninguém. Outros estão com sono assim. Ai, que horas vai acabar o culto para eu ir embora? Isso é subjetivo. Jesus veio, mas ele veio de forma subjetiva para pessoas. Agora, quando Deus vem de forma objetiva, irmão, a gente não consegue sair desse lugar. Esse culto dura 1 ano, 3 anos, 4 anos. Porque a glória de Deus invadiu esse lugar. Esse deve ser o nosso objetivo de cultuar. Senhor, vem habitar. Eu não quero que o Senhor saia. Tiago, por que não existe avivamento? Porque nós aguardamos e relaxamos. Nós nos contentamos que Ele não venha. A verdade é essa, a gente não quer avivamento. Porque se nós tivéssemos a fim de Jesus mudar para a nossa cidade, para a cidade de Teresópolis, isso deveria gerar um clamor incessante, dia e noite. Então sabe por que Jesus não vem avivar a nossa igreja? Porque a gente ama a nossa vida normal. A gente ama a normalidade de vida. Irmão, de verdade, Guilherme,
Se Deus visita essa igreja materialmente hoje, e Ele desorganiza a cultura desse bairro, irmão. Pensa comigo. Um avivamento como o de Gales, como o de Azusa, ele se estabelece nessa igreja. E ele começa a influenciar Três Córregos de tal maneira que esse lugar vira um celeiro da presença de Deus. Você acha que você consegue viajar para a Argentina quinta-feira? A gente tem que planejar, gente. Eu não estou falando contra isso, não. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Nós, no fundo, não queremos que avivamento venha, porque quando o avivamento vem, ele bagunça a nossa vida. A gente perde o controle do culto, velho. E a gente quer ter o controle do culto. A gente quer ter o controle da nossa vida. A gente quer cumprir com as nossas demandas e exigências, que não há nada de errado, gente. O avivamento não vem porque nós aguentamos mais um ano sem. E aí Deus está perguntando, onde está aquela mulher do fluxo de sangue que ousou me tocar de um jeito diferente, no meio de uma multidão que toca igual? Nós estamos produzindo uma multidão que está tocando em Jesus todo domingo, mas ninguém teve a ousadia de tocar em Jesus ao ponto de extrair virtude dele como aquela mulher. Onde estão as mulheres do fluxo de sangue que ousam tocar em Jesus de um jeito que ninguém tocou? Será que não existe uma igreja nessa cidade? Será que não existe uma igreja nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil, que vai ousar tocar em Jesus de um jeito diferente para extrair dele presença e habitação? Essa é uma crítica à minha igreja, irmãos. A minha forma de me comportar como pastor. O Senhor está procurando homens como Daniel Nash. Esse homem, no século XVIII, um homem de uma igrejinha pequena, uma igrejinha de 20 pessoas em Nova York. Ele orava tanto, Senhor, vem habitar conosco, que um dia ele foi no cardiologista, e o cardiologista dele disse assim, Daniel, você tem que parar de orar, porque o seu coração está mudando de lado. Irmão, o coração de Daniel Nash, por causa das lamentações que ele despejava no coração de Deus, por ouvir as dores do Senhor, o coração dele passou da esquerda para a direita e ele morreu por isso. Nós não fazemos parte da geração de Daniel Nash, porque nós não oramos até que o nosso coração mude de lugar. Será que Jesus vai encontrar fé na terra, como ele diz lá em Lucas 18? Ele conta uma parábola. Ele começa dizendo assim no versículo 1, eu vou contar uma parábola para vocês não desanimarem de um lugar. Coloca para a gente, pastor, por favor. Lucas 18. Vamos ler essa passagem. Olha o que Jesus está dizendo. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam o quê? Orar domingo? Orar segunda-feira? Orar 1 hora? Orar meia hora? Orar sempre e... Peraí então, Jesus está contando uma parábola para que a gente ore? E para que é essa parábola? Para que a gente não? Significa que orar desanima. É orar sempre também. A gente deve orar sempre. Mas ele contou uma parábola para um propósito específico. Para que vocês não, significa que orar desanima. Que a gente vai encontrar desânimo no lugar de oração. E ele conta a parábola, vamos lá. Ele disse que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, um juiz iníquo que não temia a Deus. Uma viúva insistente. Senhor, olha para a minha causa, faz justiça à minha causa. Vamos ver o que acontece? Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que o juiz injusto... acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia... Olha o que está acontecendo aqui. Jesus usa uma parábola de um juiz iníquo.
para falar que a insistência de uma viúva concedeu a causa solicitada. Que dirá um juiz justo e de uma mulher que não é viúva, mas sim uma noiva? Dia e noite. Esse lugar cansa. E Jesus contou uma parábola para ensinar. Insistam. Será que o Brasil vai preparar uma igreja insistente? Será que nós estamos produzindo uma igreja insistente que vai conceder fé? E aí, depois da parábola, Jesus termina dizendo: por acaso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Será que o Brasil está produzindo uma igreja que tem fé? Não, porque nós estamos embriagados com a nossa vida normal, com a nossa igreja normal, com a nossa programação normal, comendo, bebendo e dando-se em casamento. Uma igreja embriagada pelo normal não é capaz de se compadecer das dores do Senhor. Uma igreja ludibriada pelo normal não é capaz de permanecer num lugar de oração. Nós não estamos produzindo uma igreja embriagada pelo Senhor, mas embriagada pela normalidade da vida. Quer ver uma coisa? Olha a prova de que a nossa igreja não está comprometida. E quando eu digo nossa igreja, eu me refiro a nível nacional. Obviamente existem remanescentes. Essa é uma igreja remanescente, eu creio. Mas olha só o estado do nosso mundo e do nosso país. Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os dias, aproximadamente 125 mil dos cordeirinhos mais inocentes que o mundo tem a oferecer morrem porque eles são abortados. 125 mil abortos por dia. O que nós, como igreja, estamos fazendo para sanar esse problema? Nós estamos fazendo cartazes dizendo que somos pró-vida. E estamos indo aos hospitais dizendo: não abortem, somos pró-vida. Tá bom, mas aquela mulher que quer abortar, ela quer uma solução mais prática. Sabe qual solução seria essa? Não ir com um cartaz para um hospital dizendo que você é pró-vida, mas indo com um cartaz para o hospital dizendo: me dê a criança, eu adoto. No discurso a gente ama dizer que é pró-vida, somos contra o aborto. Obviamente, o aborto é um assassinato. Agora, quão temos colaborado para que isso acabe? Aborto não vai acabar com o discurso, vai acabar quando a gente olhar para essas mulheres que querem abortar e dizermos: podem enviar as crianças. Se cada igreja de Teresópolis adotasse uma criança, mas a gente está embriagado com a vida normal. 50 milhões de abortos por ano. Para todos nós, para mim inclusive. Hoje é cerca de 30 milhões de pessoas, a maioria mulheres e crianças, jovens, que são prisioneiras do tráfico sexual. Todos os dias essas garotas são submetidas ao abuso mais inimaginável, sexual, físico e psicológico. Existem crianças sendo vendidas por $8 no Nepal, para que elas virem bonecas sexuais. Uma boneca sexual, uma notícia como essa é terrível de dar num culto como esse, mas eu preciso alertá-los e eu preciso me compadecer também dessa causa. Crianças são vendidas por $9 e logo em seguida elas são violentadas de tal maneira que arrancam as suas mãos, os seus braços, os seus pés, cortam a sua língua, estouram os seus tímpanos do ouvido e abusam sexualmente dessas crianças no prazo de 2 a 3 anos. Elas têm validade. É como um produto. É como uma boneca sexual. E elas são abusadas de tal maneira que o orifício anal e vaginal se tornam um só. Existem missionários comprometidos a comprar crianças de $9 lá no Nepal e trazê-las para ONGs missionárias, institutos missionários e cuidar dessas crianças. Eu estou falando de irmãos que decidiram não viver a vida normal, mas nós vivemos uma vida normal. Você sabia que a igreja evangélica gasta mais dinheiro com rodízio de pizza do que com missões?
quantos dólares você está investindo na causa dessas mulheres ou dessas crianças no Nepal? Por dia, mulheres são importadas, tiradas de lugares de vulnerabilidade, com a promessa de que elas serão modelos. E elas se tornam garotas de programa na Europa. As tríades chinesas, as yakuzas japonesas, os cartéis colombianos são os que financiam esse tráfico de pessoas. E essas garotas viram atrizes pornô. Aí vem a bomba. Sabe qual é a bomba? Que a igreja evangélica não só não está ajudando na causa, como está piorando a causa. Porque 43% dos evangélicos consomem pornô. Você acha que um viciado em maconha está financiando o tráfico? Sim ou não? Quando você compra uma maconha de R$5, R$10, uma cocaína, você pode pensar, eu estou fazendo mal só para mim. Mas você está financiando todo um corpo de tráfico. Você está financiando crime organizado. Agora pensa num evangélico que consome pornô. Você está financiando tráfico sexual. Tiago, mas eu sou evangélico. Quem dera se isso resolvesse o problema. Porque 43% dos evangélicos estão consumindo pornô. Desses 43%, 17% são pastores. Como pai de uma filha, o meu coração se enche de ira quando eu começo a anunciar essas notícias para vocês. Imagina o coração de Deus. Deus está querendo encontrar pessoas que vão ser como Daniel Nash, ao ponto de ouvirem a dor do Senhor e se comprometerem em alguma coisa. A cada 5 minutos, uma criança morre de fome, gente. E nós estamos fartos. Tem problema ser farto? Óbvio que não, irmãos. Lá na minha igreja, eu percebo que a maior parte dos irmãos que reclamam de dízimo oferta são os irmãos que não dão um alface para matar a fome de uma família carente. Eu não sou a favor de dízimo oferta porque não está no Novo Testamento. Ah, mas está no Novo Testamento sobre ajudar o próximo, sobre matar a fome daquele que tem fome. E você se compromete quanto? Mostra aí a tua conta bancária, mostra aí como você tem se comprometido. Mas na hora de falar que dízimo não é neotestamentário, você serve. Essa é a nossa geração, gente. Metade da população do planeta vive com menos de $2. Metade. A gente acha que as palavras duras de Jesus sobre o rico, como, por exemplo, a referência de que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente acha que essas palavras são para grandes milionários aí, né? Mas você sabia que, fazendo uma comparação com o planeta, você é mais rico do que 79% do planeta? Se você tem hoje alguma coisa para comer em casa, você é mais rico do que mais da metade do planeta. Então talvez o rico da parábola seja você. Mas é verdade, a gente acha que Deus vai cobrar só dos milionários que não estão fazendo nada. Então assim, irmãos, por que eu estou trazendo essas notícias? Para tentar te esticar, para tentar te botar em crise, sabe? Para tentar te gerar um caos interior ao ponto de você sair dessa conferência e falar, eu não estou contente com a minha vida normal. Eu quero produzir uma oferta agradável ao Senhor. Existem palavras sobre essa cidade. Existem palavras sobre essa igreja. Existem palavras sobre o nosso Brasil, mas pense comigo o seguinte. Quão disposto você está em fazer com que essas palavras sobre margens do rio se cumpram? Lá na igreja os irmãos falam assim, pastor, tu prega, tu canta, tu dá palavra de oferta, tu faz na ação social, tu faz tudo, hein? Sabe o que eu respondo? Irmão, Deus tem que me espremer, Deus tem que espremer o meu tempo, porque o teu não está suficiente. Porque o teu não está disponível. Sabe por que eu tenho que pregar, cantar, louvar, dar palavra de dízimo, oferta, organizar? Porque o teu tempo não está disponível para ele usar, então ele tem que sobrecarregar o meu.
Então, aplica esse cajado aí para margens do rio. Existem palavras sobre essa igreja. Só que enquanto o pastor Guilherme, ou 5 ou 6, tiverem que fazer tudo nessa igreja, e o teu tempo estiver livre demais, irmão, não vai acontecer. Existem palavras sobre o nosso Brasil, sobre a nossa cidade. E eu vou compartilhar algumas palavras que eu peguei de profetas, de homens de Deus como Gregório McNutt, como Dan Duque, homens que visitaram o nosso país e liberaram palavras sobre o nosso Brasil e também sobre a cidade de Teresópolis, para ver se isso te anima a sair da sua vida normal. Olha só, existe uma palavra que foi liberada em 2009 no Brasil, que o Brasil seria um celeiro de missionários, que o Brasil abriria as suas portas na grande tribulação para receber refugiados. Amém? Então a sua casa pode ser contada na grande tribulação? E agora pegou, Tiago. A gente gosta da profecia, mas a gente não quer se tornar a profecia cumprida. Existe uma palavra para o Brasil. Qual palavra? No dia da grande perseguição, e está próximo. Olha os sinais, perceba os sinais. E essa palavra foi dada. Brasil, vocês vão abrir as chaves das portas e das casas de vocês para receber os refugiados que estarão fugindo da grande tribulação. Amém! Glória a Deus! Os refugiados começam a chegar. Mas a gente não quer sair da nossa vida normal. Tá tão gostoso, minha esposa e minha filha. Sabe de uma coisa? Quando Jesus disse que subiria aos céus e prepararia uma morada, tem muito crente que acha que Jesus foi preparar uma pousada no céu. Quem gosta de ir em pousada? Eu amo em pousada, né? Pousadinho, hotelzinho. Olha, o gostoso do hotel, sabe o que é? Privacidade. Eu amo privacidade. Gente, se me jogar no quarto, me der pão, água e Netflix, eu fico lá 3, 4 anos de boa. Eu fico sem pessoas. Eu amo ficar sozinho. Mas a vida não é sobre o que eu amo. Uma vida pautada no que a pessoa ama e tem desejo é uma vida animalesca. Animais é que fazem o que sentem vontade na hora. Seres humanos não. Então nós temos que lutar contra os nossos impulsos. E eu luto muito. Aí, eu amo também o hotel. Eu amo pra caramba. Amo ficar lá, pô, hidromassagenzinha, pá. Coisa maravilhosa. Tem gente que acha que Jesus, quando foi ao céu preparar uma morada, é preparar um quarto. Um quarto com hidromassagem, frigobar. E aí, de vez em quando, no saguão do hotel do céu, a gente se encontra. Ô, Jean, que bom te ver aqui, meu amigo. Ô, irmão, caramba, que benção você estar aqui. Aí a gente troca uma palavrinha aqui, 10 minutinhos. Caramba, que bom te ver aqui no céu, bom que você veio. A gente fica aqui. A gente fica aqui 2 horinhas trocando uma ideia e depois, irmãozão, aqui, tô meio cansado, vou lá pro meu quarto descansar. A gente acha que a morada que vai estar preparada no céu é uma morada que vai te dar privacidade, né? Ao ponto de encontrar os crentes, às vezes, depois largar eles de mão e ir lá pro teu quartinho com a tua esposa, aproveitar com os teus filhos. Afinal de contas, crente é um bicho chato. Crente é um bicho bizarro. Crente é difícil de lidar mesmo. Imagina um monte de crente, um lugar, meu Deus do céu. Céu vai ser assim. Ah? Misericórdia. Crente é um bicho tão engraçado que ele não percebe que é engraçado. Porque ele acha que o mundo é a bolha dele, né? Ele chega na academia, paz, varão. Aí o personal fala, varão? Que isso, irmão? Crente não percebe que é estranho. A gente dá a paz do Senhor para a mulher, um bandista, ou para, enfim. Crente é engraçado. Voltando aqui. Olha só, gente, quando Jesus disse que vai preparar uma morada para nós, ele não está dizendo que vai preparar um quarto para você ter privacidade no céu. O termo morada é literalmente um lugar na mesa. Você imagina você morar para sempre na mesa? Glória a Deus, eu fiquei animado com vocês, porque vocês deram um aleluia pelo menos. Na minha igreja o pessoal, misericórdia. Porque a gente não quer privacidade. Você sabia que o conceito de privacidade surgiu em menos de 200 anos, depois da Revolução Industrial? Você sabia que uma criança não tinha direito a ter um quarto próprio, até o período da Revolução Industrial? Você sabia disso? O conceito de privacidade não existia, as casas eram um cômodo só e todo mundo aglomerado. É isso que Jesus disse que prepararia, um lugar que todo mundo ficaria aglomerado na mesma mesa, comendo do mesmo pão da vida, que é Ele. Então você não vai ter um quartinho no céu.
Não vai. Eu queria também, mas não vai. Não vai acontecer. Então a gente não quer abrir a porta para os refugiados, porque a gente está confortável com a nossa privacidade. Certa vez um profeta veio e falou sobre a cidade de Teresópolis da seguinte forma: Teresópolis, você não será reconhecida apenas como a cidade que contém o dedo de Deus, uma montanha, mas de que a própria mão de Deus estaria sobre você, e que a sua cidade será um celeiro de avivamento para o estado do Rio de Janeiro. Amém? Você acredita nisso? Então, cara, se manifesta de alguma forma. Eu quero me tornar essa palavra. Eu quero que Teresópolis não tenha só uma montanha com o nome Dedo de Deus, apesar de ser de Guapimirim, mas eu quero que a mão de Deus esteja conosco. Isso é uma briga feia, gente. É tipo Brasil e Argentina mesmo. Uma vez um irmão disse: eu vi da Serra de Teresópolis. Na verdade ele falou Serra do Rio de Janeiro. Depois a gente descobriu que ele se referia à região serrana. Olhei para a serra e vi escorrer um óleo sobre a serra que invadia todo o estado do Rio de Janeiro até chegar nas Guanabaras. Irmão, eu acredito que é sobre nós. Eu acredito que é sobre a nossa cidade. Então nós vamos fazer parte disso. Eu não sei se você sabe da história da nossa cidade, mas existem coisas peculiares sobre Teresópolis. Eu sou professor de história, embora não atue como professor, eu amo falar de história e eu acho que a história pode contribuir demais para o entendimento do Evangelho. Você sabia que Teresópolis, antes de se tornar uma cidade, era uma rota de índios para sacrificar os seus filhos? Para você ter uma noção, ali na Granja Guarani, por isso tem o nome de Guarani, por causa dos índios guaranis que ali habitaram. Qual era o procedimento? Os índios que vinham lá de Campos, os índios goitacazes, por isso que é Campos de Goitacazes. Goitacazes é uma tribo indígena. Os goitacazes que vinham lá de Campos, eles andavam pela baixada contemplando as montanhas da serra. Por quê? Na sua cultura, eles tinham o entendimento de que quanto mais alto eles subirem, mais alto e mais fácil seria dos deuses receberem a oferta dos primogênitos. Então eles vinham caminhando, era uma caminhada de meses, lá de Campos até a Granja Guarani, para sacrificar os seus filhos em holocausto. Então Teresópolis, desde a sua origem, foi marcada com idolatria. Sacrifício, idólatra. Pega essa, guardou essa? Agora eu vou te dar um outro dado sobre a cidade de Teresópolis. Você sabia que quando os portugueses passavam pela Serra de Teresópolis, eles chamavam essa cidade, ou pelo menos essa montanha, né? Não era uma cidade civilizada, organizada, eles chamavam essa montanha de caminho para o tesouro? Legal isso? Sabe por quê? Porque Minas Gerais ficava tesouro. Então eles percorriam Teresópolis para alcançar o tesouro. Então pegou essas duas: centro de adoração, caminho para o tesouro. Uma vez eu estava fazendo um documento histórico sobre a cidade e Deus veio poderosamente ao meu coração dizendo: a sua cidade foi marcada com um altar de idolatria, mas eu, Senhor, digo que ela será marcada com o altar do verdadeiro Deus. E ele disse assim: essa cidade que era chamada pelos portugueses de caminho para o tesouro, será chamada de caminho para a adoração, de caminho para a minha presença, de caminho para a minha habitação. Então eu entendo que aqui Deus está desejoso de habitar com a sua presença. Mas onde estão aqueles que querem ofertar a sua vida normal? John Piper diz algo bem interessante. Ele diz, e vou falar isso para finalizar: as pessoas que mais fizeram a diferença no planeta não foram as pessoas que dominaram vastas áreas na ciência, especialidades acadêmicas, não. As pessoas que mais influenciaram a história da humanidade não foram pessoas com QI elevado, não foram pessoas super hábeis em várias áreas, versáteis em várias áreas, não. As pessoas que mais fizeram a diferença na história não foram as pessoas que dominaram a ciência.
As pessoas que mais fizeram a diferença na história foram pessoas que foram tomadas por poucas, básicas, gloriosas, majestosas, óbvias coisas, eternas coisas. Não importa o nível de teologia que você tem. Não importa o nível de QI. Não importa o nível de escolaridade que você tem. Não importa de que família você veio. Não importa. O que importa de fato é quão você é tomado por essas coisas. Quão você é tomado por essas coisas é que vai dizer se essas palavras vão se cumprir sobre a nossa cidade. Então eu quero que você se coloque de pé. Era exatamente um culto como esse, quando o Espírito Santo decidiu visitar Gales. Culto humilde, simples, pessoas simples, comuns. Mas Deus ama pessoas comuns. Deus está desejoso a derramar o seu Espírito sobre corações comuns. Um dos legados da Reforma Protestante em 1517, provocada por Martim Lutero, foi que Lutero disse assim: é possível ser tão espiritual quanto um papa rezando a missa, trocando a fralda de cocô de um neném. O que Lutero queria dizer é: não é só um papa que é importante, não é só um sacerdote que ministra coisas santas. Uma mãe que cuida do seu filho está fazendo um trabalho santo. O que Lutero estava dizendo é que não existe patente para a presença de Deus vir sobre nós. Ele não vem sobre teólogos apenas. Ele vem sobre mães que estão cuidando de cocô de neném. Ele vem sobre todos. Ele vem sobre trabalhadores comuns. Ivan Roberts era um mineiro. Ele trabalhava numa mina de 8 às 6 da tarde. E de meio-dia a 1 da tarde ele estava de joelhos orando: Senhor, venha sobre nós. Então Deus está desejoso de tomar pessoas comuns, simples, mães que estão apenas cuidando de nenéns, homens que estão apenas vivendo o seu dia a dia comum, trabalhando, mas não deixando que a normalidade de vida tome seus corações. Não tem problema trabalhar, irmãos, de segunda a sexta. A vida normal que preocupa o coração de Jesus em Mateus 24 não é essa. É a falta de um clamor que diz: Maraná,